E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula referente à fisiologia, essa playlist completa que estamos fazendo sobre esse conteúdo aqui no canal, tendo como referência o livro Guyton de Fisiologia e o Silverton. E claro, convido vocês a participar aqui da nossa comunidade no YouTube, que é muito simples. Só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê aí embaixo do vídeo e inscrever-se. Assim você já faz parte da comunidade. Lembrando que de segunda a sexta temos vídeos novos aqui todos esses dias, sem falta. Então, tá convidado, chega de blá 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 e vamos ao que interessa. Vamos entender hoje um pouquinho sobre o processo do balanço da ureia. Vamos lá. Bom, galera, o que a gente pode falar sobre a ureia primeiro? Lembrando que a ureia é um principal metabólito, ou seja, é o principal resíduo metabólito das proteínas. Ou seja, metabolizou a proteína, sobra aquele resíduo que é a ureia. Lembrando que essa ureia, a sua principal forma de excreção é por meio da urina. Ou seja, a maior parte dessa ureia é eliminada do corpo por meio dessa urina. Porém, ele também pode sair pelas fezes e também pode ocorrer aí de sair pelo suor. Lembrando que a ureia, galera, ela não é ali algo que pode intoxicar o nosso corpo, não é algo tóxico, a não ser que esteja em conjunto com outras substâncias quando existe aí algum problema de excreção, ou seja, eliminação da ureia com outras substâncias presentes no nosso corpo. E galera, para a gente entender como que ocorre esse processo de filtração da ureia, também o processo de secreção, reabsorção e excreção, a gente tem que entender a funcionalidade da filtração renal. E a gente sabe que o rim é quem faz essa filtração. Mas não especificamente o rim, mas os trabalhadores do rim. Quem são os trabalhadores do rim, se assim a gente pode dizer? São os néfrons. Então lembre-se, nós temos o rim seria como se fosse uma fábrica. E os néfrons seriam como se fossem as máquinas. Tranquilo? E aqui a gente vê o néfron. O néfron que possui ali várias estruturas e a gente vai ver agora. Bom, galera, quando a gente fala do néfron, é o que a gente vê aqui. E ele começa recebendo uma artéria aferente, que chega nesse nosso néfron, e sai uma artéria eferente. Essa artéria que chega, a aferente, ela vai acabar fazendo um bolo de capilares, um tufo de capilares, como a gente vê aqui, que a gente chama de glomérulo. E esse glomérulo, ele vai estar envolto por uma cápsula, a cápsula de Bowman. E entre esse glomérulo e essa cápsula existe um espaço, que a gente chama de espaço de Bowman. Tranquilo? Só para a gente revisar, a gente já falou isso em vídeos passados. Logo depois, a gente vai ver o quê? O túbulo contorcido proximal. Depois a gente tem a alça de Henle, sua porção descendente fina, a porção ascendente fina e depois a sua porção ascendente espessa. Logo depois vem o túbulo contorcido distal e depois o túbulo coletor. E aí termina e vai ocorrer a excreção. Agora, galera, como que ocorre esse processo de eliminação até a formação final da urina e eliminação ali de alguns elementos, como a ureia? Primeiro, a gente sabe que ocorre uma filtração. E onde ocorre essa filtração? Lembra que a gente falou? Tem uma artéria aferente que chega, ali vai ter o quê? Uma formação de um tufo de capilares, que é o que a gente chama de glomérulo. E é exatamente nesse glomérulo que ocorre a filtração. Ou seja, aquele sangue que passa nesses capilares, nesse tufo de capilares, vai ser ali que vai o quê? Sair substâncias desses capilares para o espaço de Bowman. Tranquilo? Que fica entre a cápsula de Bowman e o glomérulo. Então a filtração nada mais é do que substâncias que saem desse sangue, desses capilares, em direção ao espaço de Bowman. Isso é a filtração. Logo depois, esse filtrado vai passar pelos túbulos desse néfron. Beleza, a gente já entendeu a filtração. E esse filtrado vai continuar pelo néfron, né? Pelo túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo distal e túbulo coletor. E ao longo desses túbulos ele pode sofrer esse filtrado, a substância filtrada, o que a gente chama de reabsorção. O que é isso?
é quando, ao longo desses túbulos aí, ocorre a passagem da substância filtrada em direção ao sangue, ou seja, ele volta para o sangue. A substância é reabsorvida, sai desse túbulo e volta para o sangue. Isso é reabsorção. E pode sofrer também secreção, substâncias que saem do sangue e são secretadas em direção a esses túbulos aí do néfron para depois ser eliminado, excretado. Então, o que seria a urina? O que é eliminado do corpo? É o filtrado, menos o que é reabsorvido, mais o que é secretado. Isso é a urina. Então, galera, agora que a gente sabe esses conceitos, a gente pode falar do balanço da ureia. Lembrando que a ureia ela é filtrada, né? Ela sofre o processo de filtração nesse glomérulo, mas também ela é secretada, principalmente ali na alça de Henle, nas suas porções fina descendente e na sua porção fina ascendente. Então ocorre secreção dessa nossa ureia, né, principalmente nessa alça de Henle. Então existe filtração e existe secreção, mas também existe reabsorção, galera. Principalmente 50% ali dessa reabsorção dessa ureia ocorre no túbulo contorcido proximal. Tranquilo? Ou seja, passa a ureia desse túbulo proximal em direção ao sangue. Mas também pode ocorrer, além dessa reabsorção nessa porção proximal, pode ocorrer também reabsorção lá no túbulo coletor. Tranquilo? Então guarda essa informação. E galera, para ocorrer esse processo tanto de secreção como de reabsorção, existem canais que possibilitam esse processo. E a gente pode citar a secreção. Onde ocorre a secreção da ureia? Lá na alça de Henle que a gente falou, né? A porção descendente fina, porção ascendente fina. E o que vai ajudar ali? É um tipo de transporte, o UT3, ou melhor, o UT2. O UT2 é um transportador que estaria nessa alça de Henle, fazendo com que substâncias que estão no sangue, essa ureia que está no sangue, vá para essa alça de Henle. Tranquilo? Então o UT2 facilita com que substância, essa ureia, concentração de ureia do sangue, passe para essa alça de Henle. Agora, existe também, galera, principalmente aí no nosso túbulo coletor, a presença do tipo de transportador UT1 e UT4, que vai fazer o processo agora de reabsorção. E existe ainda o UT3, que estaria no interstício, possibilitando também esse transporte. Tranquilo? Então existem transportadores que vão facilitar tanto o processo de reabsorção como de secreção. Então, galera, com isso a gente finaliza aqui essa parte do balanço da ureia, que a gente conseguiu entender como que é o processo de filtração, secreção, reabsorção. Lembrando, que finalmente ali após aquilo que é filtrado e secretado, após a reabsorção também, vai seguir o seu trajeto pelo túbulo coletor e ser excretado. Lembrando, o que é a excreta, o que é a urina? É a filtração, menos o que é reabsorvido, mais o que é secretado. Isso é a urina. Tranquilo? Então com isso a gente finaliza aqui. Se inscreve no canal e te espero no próximo vídeo de fisiologia. Valeu!